Olá! O objetivo dessa aula é que você aprenda um pouco mais a respeito da estrutura das células eucariontes animais. Para começar, você precisa saber de duas coisas. Primeiro, que a célula é a unidade fundamental do ser vivo. Isso implica, na verdade, que todo ser vivo é formado por células. Essas células, por sua vez, podem ser de dois tipos. Nós temos as chamadas células procariontes e as chamadas células eucariontes. As células procariontes constituem as bactérias. Todos os demais seres vivos são formados por células eucariontes. As células eucariontes, por sua vez, podem ser células eucariontes vegetais, como você pode observar no esquema que temos aí, e células eucariontes animais, que são as que nos interessam. O que é importante destacar? Você está vendo nesse esquema uma estrutura básica de uma célula eucarionte animal. Acontece que podem existir vários tipos de células eucariontes animais especializados em diferentes funções. Por exemplo, nós podemos ter os neurônios, que são as células nervosas, as células musculares, que podem ser de três tipos, os hepatócitos, que são as células do fígado, e assim por diante. Todas essas células apresentam todas as estruturas que você vai ver nesse esquema. Acontece que em algumas delas, essas organelas, essas estruturas podem estar mais ou menos desenvolvidas, porque essas células têm formas e funções diferentes. Então não se esqueçam, por mais que você não consiga visualizar, todas essas estruturas estão presentes em todos os tipos de células eucariontes animais. Além disso, quando você observa uma célula no microscópio óptico, você também não consegue enxergar essas estruturas, porque para que isso seja possível, você precisaria utilizar técnicas específicas. Com a microscopia óptica comum, o que você consegue visualizar, via de regra, é o núcleo celular. De forma geral, nós podemos dizer que o que caracteriza uma célula eucarionte é a presença do núcleo. Mas uma maneira mais elegante, mais abrangente de falar a respeito, é dizer que o que caracteriza as células eucariontes é a presença de organelas membranosas. As organelas membranosas, como o próprio nome faz supor, são organelas formadas por membranas. Uma célula eucarionte tem basicamente duas regiões, o citoplasma e o núcleo. O seu limite externo é formado pela membrana plasmática. Essa membrana plasmática tem uma estrutura que é formada por uma bicamada de lipídios, nas quais existem inseridas uma série de proteínas. Essa bicamada de lipídio que forma a membrana impede a passagem de muitas substâncias. Por sua vez, as proteínas podem exercer uma série de funções. Por exemplo, elas podem ser transportadores de substâncias, elas podem ser enzimas que estão fixas ali na membrana, elas podem funcionar como ponto de ancoragem para estruturas que nós vamos ver a seguir, que são estruturas do citoesqueleto. E elas também podem funcionar como antígenos, que vão dizer que aquela célula pertence a um organismo específico e a um tipo específico de tecido. Como, na verdade, a bicamada funciona como uma barreira para a entrada e saída de substâncias, e as proteínas podem ou não permitir a passagem de certas substâncias, nós vamos dizer que a principal função das membranas é de permeabilidade seletiva, ou seja, é a membrana plasmática que diz o que vai entrar e o que vai sair da célula. Além disso, ela também funciona como receptora de substâncias que vêm do meio extracelular, ela delimita o volume e também a forma das células.